eles vão, né, ter essa bênção dessa ordenação pastoral. Então, né, na página 18, está aí o anúncio do Congresso de Família. Você pode então tomar e você vai ver como que vai ser maravilhoso esse momento para você, para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos entenderam isso? Próxima quarta-feira, 29 de abril, 19h30, aqui no templo, haverá um culto para as mulheres. Sabe aquele culto quando ajunta mulheres? Homem só se estiver trabalhando, como os irmãos na mesa do som, tocando um instrumento, com a câmera na mão, gravando. Mas fora disso, é só para as mulheres. Então, as mulheres estão convidadas para esse tempo. Será um tempo muito tremendo, né? Tem uma participação de uma cantora, a Soraya Moraes, né? Então ela vai estar aqui com as mulheres. Então que Deus abençoe, seja um tempo rico, seja um tempo de uma oportunidade tremenda na vida das mulheres de Deus. Eu quero que você venha comigo, abra a sua Bíblia. Nós vamos para a palavra de Deus. Amém? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, glória a Deus. Nós vamos ler o texto. Em seguida, eu vou pedir para você levantar sua Bíblia. Você vai ficar de pé, vai levantar sua Bíblia e nós vamos fazer aquela declaração poderosa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Então, já que tem uns ficando em pé, fica de pé de uma vez, né? Vamos fazer essa declaração, depois a gente lê o texto. Vamos inverter então, né, para ser práticos. Então toma a sua Bíblia. Pode fechar a sua Bíblia ou aberta, não importa. Levante a sua Bíblia e faça essa declaração comigo. Vamos lá juntos, 1, 2 e... Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra. Senhor, eu creio que a Tua palavra, ela vai mexer com o nosso entendimento, com o nosso espírito, ela vai nos edificar, nos fortalecer, ela vai, Senhor, ó Deus, sim, mudar, transformar as nossas vidas nesta tarde, e a vida de tantos quantos estão nos assistindo, Senhor, em qualquer lugar, ó Deus, no Brasil. Ó Pai, que a graça do Senhor seja também sobre aqueles que estão nos assistindo fora do Brasil. Pai, que esta palavra possa, Senhor, nos transformar. Portanto, nós te pedimos, conceda-nos. Diga assim, meus irmãos, conceda-me, Senhor, revelação, sabedoria, no pleno conhecimento da palavra de Deus e de Jesus Cristo, o meu Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar então. Você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 41. Amém? Achou aí? Todo mundo achou? Encontrou? Nós vamos pegar a partir do versículo 25. Você já conhece esse texto, mas nós vamos lê-lo. Ele será muito importante para toda a nossa meditação aqui na palavra nesta tarde. Então lhe respondeu José. Aqui é José, só para a gente pegar um gancho. É José falando com o faraó, o rei do Egito. Tá? O rei teve um sonho. José, depois de 13 anos preso num calabouço, numa prisão,
é trazido à presença do faraó, e aí então começa. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Diga assim: Deus manifesta a Faraó o que ele vai fazer. Faraó aqui é um governo, tá? As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiu após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Então veja bem que Deus manifesta a governos o que ele há de fazer quando tem um servo dele para agir em favor de Deus e do seu reino. Verso 30. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Verso 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores. Voltando ao verso 34, faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra dos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Entrando aí agora, nós vamos. Verso 37, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Verso 41, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir em seu 2º carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem. Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Deus faz isso com José. Deus coloca José numa condição muito tremenda. Tem muita história aqui em volta de José, mas nós vamos nos deter no ponto que eu quero realmente me referir aos irmãos nesta tarde. Vamos lá. O que José recebeu foi algo do reino de Deus. Porque quando você olha o texto, veja bem, você olha e volta lá no verso 28. Que Deus manifestou, meio do versículo, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer.
E você vê que Deus manifesta isso através de quem? De José. Deus dá a interpretação através de José. E aqui ele diz o seguinte, que na interpretação haveria então 7 anos de grande abundância, 7 anos onde haveria de se plantar, e José, aqui depois de dar ao faraó a interpretação do sonho que o faraó havia tido, então José mesmo, ele, no verso 34, ele diz: faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Aqui, ele já está recebendo de Deus uma sabedoria para instruir a faraó o que fazer. Você vê que o que foi lhe pedido foi a interpretação, o significado dos sonhos que o faraó teve. Mas José aqui, ele dá o significado e ele começa já a mostrar uma solução. Diga assim: quando Deus mostra algo, Ele mostra junto a solução. E aqui então, nós vemos José na ousadia, o Espírito do Senhor era com ele. Você vê o próprio faraó, ele diz aqui no verso 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Era o Espírito Santo de Deus que estava na vida de José, que o levou a ter esta interpretação. E ele está dizendo aqui: o Deus do céu te fez saber, Faraó. Através de José, então, o faraó tem a compreensão de todas estas situações. E ele diz no verso 35, ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Interessante aqui, se você for considerar, a 5ª parte é 20%. 20% era inclusive bem menor do que a carga tributária que nós temos no Brasil. E você vê que, vamos pensar assim, com 20% vamos pensar como se fossem impostos, deu para manter toda a terra do Egito, em volta do Egito, durante 7 anos, que vieram seguidos dos 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Que tremendo isso aí. Mas eu quero que você preste bem atenção. José então recebeu de Deus algo do reino de Deus. Ele só recebeu depois do seu treinamento. O treinamento dele foi numa prisão a qual ele passou aproximadamente ali 13 anos. E José não tinha irmãos que compartilhavam da sua fé na prisão, para que juntos eles pudessem celebrar o Senhor, fazer um momento de oração juntos, um momento de comunhão juntos. Não, o texto não mostra que havia ali outro que acreditava em Deus, porque o Deus do Egito não era o Deus de José, não era o Deus de Jacó, não era o Deus que no futuro seria a nação de Israel. José estava ali naquele lugar. José viveu longe da família esses anos, mas José viveu com Deus, guiado por Deus. José tinha temor de Deus. José teve momentos difíceis, mais do que outros, mas mesmo assim, sem entender, ele continuou fiel a Deus. Quantas pessoas que, eu estou orando, eu estou buscando, eu não estou entendendo e tal, daqui a pouco você vê, procura fulano, cadê fulano? Se foi, não está mais com Deus, não está mais em comunhão com os irmãos. E aqui você vai ver José,
Ele passando por essa escola, por esse treinamento, imagine, você ser treinado, pensa em você, coloque-se você no lugar de José. Numa terra que ninguém fala do Deus dele, né? Numa terra que ninguém fala do seu Deus. Ninguém crê no seu Deus. Numa terra distante, longe da sua família. Não tem uma irmã ou um irmão com você, parceiro de prisão. E você permanece fiel a Deus. Estava vendo um vídeo que fala de jovens radicais. Eu quero dizer que jovem radical foi José. Muito que chama hoje de jovem radical e não sei o quê, de evangelho radical, não tem nada a ver. Esse moço foi radical. Sabe, quando José foi para essa prisão, ou foi para o Egito, ele tinha cerca dos seus 17 anos. Era ainda um adolescente. Era bem jovem. E quando ele assume essa posição que o faraó o coloca, ele tinha 30 anos. José não tinha um sinal de Deus de que ele seria este governador do Egito. José não tinha uma promessa de Deus. José não tinha uma promessa do faraó: ó, fica bonzinho aí na prisão, né? Se você for aprovado, se você for o melhor preso, eu vou te promover a governador do estado. Não tinha uma promessa. Imagine, sem nenhuma perspectiva. E há um momento em que vai parar na prisão o que a Bíblia mostra aqui: um copeiro e um padeiro. E um dos dois morre. E o que ficou vivo foi restituído para servir de novo ao faraó. E ele diz: olha, quando você chegar diante do faraó, fala de mim. Lembra de mim, fala de mim para o faraó. E sabe, o texto mostra aqui, 2 anos se passaram depois dessa experiência com o padeiro e o copeiro lá na prisão. E aí um dia o copeiro lembra. Aí ele lembra. Ele vai lembrar: quando eu estive na prisão, eu conheci faraó, um moço que interpreta sonhos. Eu conheci um moço que interpreta sonhos. E aí então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver, esse foi o momento, capítulo 41, que José é trazido à presença de faraó. E ele é colocado, então, diante de faraó, mas ele estava diante de Deus. Quando você se põe diante de Deus, você é capaz de estar diante de qualquer outro ser humano. Seja ele autoridade máxima ou média ou pouca, você é capaz de estar diante dessas autoridades. Se hoje Deus, veja bem, há uma responsabilidade muito alta conosco. Se hoje Deus te separar da sua família e fazer isso com você, como que você agiria? Isso é muito sério. Ou seja, se você é o primeiro convertido da sua família, eu vou falar aqui, é muito fácil para você. É muito fácil para todos nós. Se você for o primeiro convertido da sua família, tem muita gente aqui que foi, e ainda é, talvez, a primeira pessoa convertida da sua família. Sabe, se você é o primeiro convertido da sua família, significa que Deus quer te treinar. Presta bem atenção nisso. Deus quer te treinar para fazer o que Deus quer fazer na sua família através da sua vida. Deus quer, sobretudo, preservar a vida da sua família, para que ela não pereça. Porque você pode olhar na minha casa, muitas pessoas que vêm, e elas vêm dar testemunho para a gente: olha, na minha casa só eu sou convertido, mas glória a Deus, porque na minha casa antes era trevas puras, agora já tem a
minha vida, eu sou convertido, eu sou convertida, eu estou dentro da minha casa. Agora a luz de Jesus já está brilhando dentro da minha casa, não é escuridão pura. Deus vai preservar você. Se você ver o capítulo 45, você vai ver o seguinte, capítulo 45, no verso 5, diz assim: agora pois, não vos entristeçais, capítulo 45, verso 45, de Gênesis, é claro, né? Agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Este é o momento em que José encontra com seus irmãos, é o momento em que José, ele está diante dos seus irmãos, os irmãos diante de José, e foram esses irmãos que venderam José como escravo para o Egito, na realidade para uma caravana chamada de ismaelitas, e estes levam José e vendem José a segunda vez lá no Egito. Ele se torna então escravo no Egito. Ele não estava lá e não foi preso, simplesmente preso, ele foi preso e ele era escravo, e aí foi preso, um escravo preso. Então daí você imagine, o que ele tinha, qual direito que ele tinha? Direito de não ter direito nenhum. Então, aqui quando ele se encontra com seus irmãos, os irmãos apavorados com aquela situação, porque agora eles estavam diante do homem, né, o segundo homem mais poderoso de toda a terra do Egito, e eles temiam que ele vai agora vingar de nós, ele vai mandar nos matar, e José diz isso, né, eles espantados, tristes com aquilo, irritados um com o outro, né, e aí José diz isto: não vos irriteis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido, me haverdes vendido para quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou diante de vós, ou seja, eu vim para esta terra antes de vocês para a conservação da vida. Então preste atenção nisso. Se não fosse toda essa obra de Deus através de José, não haveria aqueles 7 anos de plantio, de muito trabalho e de muita fartura, e de guardar em celeiros os cereais, os grãos daquilo que se produziu durante os 7 anos, para que durante os 7 anos de escassez, a terra não perecesse de fome. Não estaria vivo o Egito, muita gente, eu creio que teria sido uma grande tragédia se não fosse assim. Agora presta atenção, você vai perceber que é a partir da vida de José que surge Israel. Você vai ver que surge Israel a partir do Egito, ou seja, de dentro do Egito é de onde surge Israel. Porque você conhece a história, toda a família de José então vai para o Egito, cerca de 75 pessoas, e Deus os multiplica, e eles vão crescendo, é dali que se torna um povo grande, forte, numeroso. E aí você vai perceber que Deus, né, na sua infinita sabedoria, Deus permitiu que um outro faraó que veio, que não conhecia José, pegou todo o povo da descendência da família de José e tornou esse povo escravo dentro do Egito. E aí você vai perceber que na realidade é de dentro do Egito que surge um Israel, é de dentro do Egito que surge uma nova nação. Aquele mundo, Egito, era um mundo de idolatria, era um mundo pagão, mas dali Deus escolhe e separa seu povo. Agora veja bem onde eu quero chegar. Filipenses capítulo 2, verso 15, que Deus, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser repreensíveis, nós pudéssemos ser sinceros, irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Queridos, é aí o nosso chamado. Deus, Ele nos chama, Ele tira o seu povo de dentro do mundo, Ele constitui um povo neste mundo. E aí você vai ver
da mesma forma Deus fez com Israel. Israel surge a partir do Egito, dentro deste mundo. Deus quer e está levantando, estabelecendo o seu reino através de Israel. E eu quero dizer, Deus está levantando e estabelecendo o seu reino através da sua igreja aqui na terra. Amém? Você está entendendo isso? Deus, Ele vai fazer algo muito tremendo. Ele está preparando. Vem comigo em Isaías capítulo 32. Eu quero te mostrar um texto aqui. Isaías capítulo 32, os 2 primeiros versículos, eles nos falam algo tremendo. Acompanha na sua Bíblia. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Aqui está falando de um rei, está falando de príncipes que vão governar junto. Estão falando de rei que vai reinar e de príncipes que vão governar junto com esse rei. E aqui diz que cada príncipe, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Guarda isso aí que você vai entender mais na frente. Quando nós olhamos então para o capítulo 41 de Gênesis, volta lá em Gênesis 41, nós vamos olhar agora algumas coisas com mais cuidado e nós vamos ver aquilo que Deus fez através de José, como que Deus fez. Deus é tremendo para fazer. José fez o que Deus preparou, ou seja, o propósito para tudo que Deus preparou para o seu povo Israel. Uma nova sociedade é criada na terra com o governo do Deus do reino e princípios, valores e leis do reino de Deus. É aí que nasce o Israel. E eu quero dizer, o princípio que Deus tem levantado o seu povo, a igreja, diga assim: nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus, Israel espiritual de Deus, o governo de Deus, do seu reino, está conosco. Portanto, nós temos que viver nesse reino, no meio desta terra, deste mundo, com os princípios, valores e leis do reino de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Sim, amém? Agora vamos ver o seguinte, eu vou buscar agora trazer uma definição para você da palavra governo. Olha só, vamos entender essa palavra governo a partir de uma outra palavra. Vamos ver a palavra cultura. A palavra cultura vem da palavra ou da língua latina, a palavra culto. Palavra cultura, a cultura brasileira, a cultura do povo de Belo Horizonte. A palavra cultura, ela vem de uma palavra latina, culto. E veja bem, a palavra cultura, ela emana de uma perspectiva religiosa, que significa que por centenas e centenas de anos, pessoas consideravam a religião como uma parte central da vida e da sociedade, e não governos civis das nações. O governo civil não é a parte central da vida, não é a parte central da sociedade. E aí, quando nós olhamos um pouquinho mais nessa história, a gente vê o seguinte:
O conceito de cultura nessa perspectiva então era que as pessoas deveriam basear as suas vidas no trono de Deus. O trono de Deus deveria ser o centro da vida pessoal, familiar, sociedade, governo, economia, tudo que está em nossa volta. Isto quer dizer reino de Deus. E o reino de Deus, e no reino de Deus, é aqui que está um segredo. No reino de Deus, a igreja é a maior representante de Deus para ser sal e ser luz nesta terra. Oh, está aqui? A igreja é chamada para discipular as nações. Então nós não deveríamos, e nós não devemos, nós não podemos ter a cultura da sociedade. Nós não podemos pensar como pensa a sociedade em geral. Nós não podemos nos comportar como comporta a sociedade em geral. Quando nós consultamos, então agora vamos para a palavra governo mesmo. Quando nós consultamos a palavra governo, eu vou trazer para você um significado de um dicionário tremendo. Dicionário de 1828 de Noah Webster, um dicionário da língua inglesa. E quando ele define, porque é um dicionário o qual Webster ele tinha uma cosmovisão bíblica, ele sabia e entendia a Bíblia numa profundidade e em todos os seus aspectos. Então ele diz o seguinte, que a palavra governo significa responsabilidade pessoal. E ele diz o seguinte, que governo tem a ver, presta bem atenção nisso aqui, governo tem a ver com as pessoas exercendo autocontrole sobre os seus próprios temperamentos e sentimentos e no que diz respeito à sua conduta pessoal em geral. Isto é governo. Governo não é o governo do Estado, nessa perspectiva aqui de Webster. O governo começa com essa responsabilidade pessoal. Eu vou repetir, governo tem a ver com as pessoas exercendo autocontrole sobre os seus próprios temperamentos e sentimentos e no que diz respeito à sua conduta pessoal em geral. Isso é governo. Mas traduzindo de uma forma bem mais prática, o governo é o quê? É responsabilidade pessoal. Significa o quê? Cada pessoa é responsável por governar a sua vida de acordo com as leis da semeadura e da colheita. O que você semear, você vai colher. Vamos lá para um texto. Gálatas capítulo 6. Vocês estão muito calados hoje. Eu fico desconfiado quando fica muito calado. Ou estão prestando muita atenção ou não estão gostando. Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Então diga assim: o que eu semear, eu vou colher. Isso significa o quê? Responsabilidade pessoal. Isso significa que você tem uma responsabilidade pela sua conduta. E veja bem, não é responsabilidade da igreja, nem da sua família, crer em Deus. Acho que você não entendeu. Mas você vai entender agora. Lá em João 3,16 nós conhecemos o texto. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora presta atenção. Quando chegarmos diante de Deus, Ele não vai nos perguntar em quem, em que ou em quem o seu pai ou a sua mãe acreditavam. Deus não vai perguntar isso para você. O destino eterno da sua vida está nas mãos da responsabilidade pessoal. Isso significa que Deus dá muita importância à responsabilidade pessoal. Mas nós temos muita facilidade de algo dar errado na nossa vida, a gente põe culpa em alguém. A coisa não funciona, nós colocamos a culpa no outro. Mas veja bem, quando nós olhamos para a Bíblia, há uma responsabilidade. Adão foi responsável, Eva foram responsáveis, os dois ali no Éden. E você vê que quando eles tiveram um problema na conduta daquilo que Deus havia dito, eles foram destituídos da presença de Deus. Eles foram tirados do Éden, eles não puderam ficar ali. É algo que você precisa entender isso. Então diga assim: Deus não vai me perguntar em quem ou em que meu pai ou minha mãe acreditavam, mas Deus vai querer saber de mim no que e em quem eu acreditei. O negócio é sério. O destino está nas mãos da responsabilidade pessoal. E a responsabilidade pessoal está em ti. Isso significa o quê? Autogoverno. Isso é necessário haver, na realidade, obediência. Quando você olha para José, José entendeu, José viveu isto, obediência, autogoverno. O autogoverno na vida de José liberou uma nação. O autogoverno na vida de José salvou uma nação e salvou o seu próprio povo e mais tarde liberou uma nação através da sua descendência. Olha que coisa tremenda, poderosa. O autogoverno de José liberou o reino de Deus, liberou uma nova sociedade na terra com o governo de Deus. Deus fez mais ainda. Presta atenção, vamos voltar lá em Gênesis 41. Gênesis 41, vamos ver aqui. 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Sabe por quê que Faraó o colocou como autoridade? Porque José tinha na sua vida obediência, ele tinha autogoverno na sua vida. Não havia ninguém dentro daquela prisão, quando ele esteve ali durante os 13 anos, que o disse qual seria a conduta, qual que seria a forma que ele deveria proceder, como que ele deveria agir. Não, sabe quem guiou José? Foi Deus. Sabe por quê? Porque José era obediente, e todo filho de Deus obediente,
Deus lhe dá capacidade, porque em João capítulo 1, verso 12, diz que Deus deu-nos poder para sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, poder para sermos feitos filhos de Deus não é simplesmente para ser filho de Deus, mas é para ser filho de Deus, obediente, filho de Deus que tem este autogoverno na sua vida. E quando nós e olha o que Deus fez com José no versículo 41. Deus deu a José autoridade sobre o Egito. Deus deu a José autoridade sobre o mundo. Deus quer dar à igreja brasileira autoridade sobre este mundo na terra brasileira. O que é necessário? É necessário que cada membro da igreja seja obediente à palavra, viva segundo as normas éticas, morais, as estéticas do reino de Deus. A igreja não tem que imitar o mundo, não pode ser igual. Se ela for igual, ela não vai mudar o mundo, porque é igual. Que eu estou falando, muita gente não gosta de ouvir coisas como essas. Faraó reconheceu em José. Olha aí, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito com letra E maiúscula, o Espírito de Deus. Faraó não tinha o Espírito de Deus para discernir, mas eu creio que aquela hora o Espírito fez uma visita a Faraó, e ele percebeu isso. E depois do verso 39, depois disse Faraó a José. Você percebe aqui que Faraó não consultou a José se ele aceitava o cargo. Faraó não consultou a José se ele estava disposto. Olha o que o Faraó disse: visto que Deus te fez saber tudo isto. Deus fez saber o quê? Quando a Bíblia fala tudo, ele está falando de tudo. Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio. Aqui o Faraó não perguntou, o Faraó afirmou: você é capaz, habilitado, é sábio, saberá como fazer com excelência. Por isso, olha só aqui, Faraó então reconheceu em José que o Espírito de Deus era com ele, e que Deus que tinha feito José saber de todos aqueles segredos. Amém? Queridos, quando nós olhamos a Bíblia, em Lucas 19 tem lá uma parábola do versos 11 até o 17, eu não vou ler, mas só vou mencionar, ali a parábola, você vai ver, o nobre da parábola é uma ilustração de Cristo, e o nobre enfatizou a responsabilidade dos servos, e o nobre no final diz para os servos que foram fiéis, então aquele que foi fiel sobre 5 talentos e multiplicou, e dos 5 ele fez 10 talentos, ele diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, terás autoridade sobre 10 cidades. O outro: terás autoridade sobre 5 cidades. Então, queridos, quando se obedece ao Senhor, e quando se entende que tem um propósito para cumprir, e que precisa do governo de Deus na vida pessoal para cumprir, Deus
dá a estes servos autoridade sobre as cidades. Nós queremos ganhar a cidade de Belo Horizonte. Deus nos dará autoridade sobre essa cidade através da obediência, nossa obediência, através da nossa entrega, através da nossa compreensão que nós precisamos do governo de Deus na nossa vida, na nossa família, para podermos ter autoridade sobre a cidade, porque o texto diz também que nós teremos capacidade de governar a própria vida, uma família. Então diz o texto, aquele que não consegue governar a sua própria vida, não pode governar uma família. Quem não sabe governar uma família, não pode governar uma vila. Quem não sabe governar uma vila, não pode governar uma cidade. O texto fala de administrar, mas administrar é governar. Que coisa, né? Nós precisamos entender isso, irmãos. Veja bem aqui, volta aqui para o capítulo 41 de Gênesis. Deus é tremendo. Olha aqui o versículo 41. Disse mais Faraó a José. Você vai ver que só o Faraó falou. Mas sabe, José estava pronto. Ele fora aprovado por Deus. Ele fora aprovado por Deus. Não foi para o Faraó, tão simplesmente pelo Faraó. José estava pronto porque ele foi aprovado por Deus. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha aqui, tremendo. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. O colar tinha significado, o anel era o sinete, era mais ou menos assim, o carimbo do rei. E aqui está dizendo que o Faraó tirou da sua mão o seu anel e colocou na mão de José. Anel significa, no caso do Faraó, a identidade do Faraó, a identidade do rei, daquele que está sobre tudo e manda em tudo e governa tudo. Ele colocou esse anel na mão de José. Na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, o pai põe um anel na mão do filho. Este meu filho estava morto e agora reviveu. Ou seja, o pai traz de volta a identidade para o filho. Manda calçar, porque ele estava descalço. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me tornar um dos servos de meu pai, porque os servos de meu pai têm abundância. Mas o pai não deixa ele ser servo e manda colocar umas sandálias nos pés. Sandálias nos pés, calçado nos pés, é para quem é filho. Quem anda descalço é escravo. Então aí você vai ver a condição que José é colocado agora. Verso 43, e fê-lo subir em seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. E as pessoas foram se inclinando perante José. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, verso 44, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, e está dizendo, sem a ordem de José, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Meu Deus, o cara agora não era pouca coisa.
Agora ele não era pouca coisa. E aí você vai ver, o verso 46 diz assim: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Glória a Deus. Por isso que nós podemos dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Tem muita gente de Deus vivendo numa miséria. Eu não estou falando de miséria financeira tão somente, em todos os aspectos. Miséria no relacionamento, né? Põe a mão para fazer uma coisa, não funciona. Põe a mão na outra, não funciona, não dá certo. O que está faltando? É preciso analisar, é preciso tomar o exemplo de José. Precisa se matricular na escola de José, né? Quem sabe Deus vai nos dar a graça de formar aqui uma escola para formar Josés, né? Para o reino dele. Você quer ter autoridade sobre qual território? Qual? Sobre o seu, a sua vida? Sobre o seu território, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, no governo, na igreja, na nação? Onde você quer ter autoridade? Onde você quer ter autoridade? Queridos, o Evangelho de Jesus é transformador. O Evangelho de Jesus não é só virmos aqui a cada semana e ouvirmos, voltar para casa, e aí vem, né, chega no outro domingo, chega aqui murcho, aí entra na adoração e tal, ouve a palavra, sai daqui cheinho e tal, né? Não, é muito mais. O Evangelho de Jesus é para transformar, o Evangelho de Jesus é para impactar, né? Quem quer que seja que esteja do seu lado, entende? Por isso que nós não somos iguais, não é que somos melhores, é que somos diferentes. O nosso pensamento é o pensamento do reino de Deus, a nossa moral é a moral do reino, a nossa ética é a ética do reino, a nossa estética, a forma, né, exterior, a forma das coisas é do reino de Deus, não é deste mundo. Queridos, quando nós olhamos a história, eu já vou terminar só citando isso aqui, nós vamos ver a obediência de alguns homens na Bíblia. Eu só vou citar aqui Abraão. A obediência de Abraão mudou a história da terra. É só você ler direito. A obediência de Noé mudou a história da terra. A obediência de Daniel na cultura, dentro da cultura babilônica, mudou o pensamento do rei, mudou o pensamento, né, de tanta estrutura da nação. E Daniel não se contaminou. Ele tinha exatamente uma postura semelhante à postura de José. Embora José ficou preso em calabouço, Daniel era escravo na Babilônia. E o texto diz que Daniel era... A Babilônia tinha muitos sábios, muitos doutos. E o texto diz que era Daniel 10 vezes mais sábio do que os melhores sábios da Babilônia. Era assim Daniel. Você vai ver uma mulher extraordinária, Esther. Ela salvou, mudou a história de seu povo. E depois você vai ver a obediência de Cristo. Por causa da obediência de Abraão, você vai chegar na obediência de Cristo. A obediência de Cristo mudou a história da criação. A de Abraão mudou a história da terra. A de Cristo mudou a história da criação inteira.
Entende, queridos, quando nós, tirando aqui o próprio Senhor Jesus, estes outros homens tão comuns, esta mulher tão comum, mas tinha no coração a disposição de ser obediente e sabia que tinha um propósito, uma incumbência de Deus, tinha uma responsabilidade pessoal, sabia porque nasceu, sabia porque existia e sabia qual era o destino, sabia o propósito de Deus e onde Deus iria chegar. Embora, nós olhando a palavra, nós vamos ver que eles não tinham todo o plano. Deus tinha um plano na vida de José em colocá-lo nessa situação? Tinha. Deus não falou com José até que ele estivesse diante do faraó. José nem imaginava tal coisa. Assuma a sua responsabilidade. Assuma na sua vida a responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua família, autogoverno, obediência a Deus. Cada pessoa, vou repetir, cada pessoa é responsável por governar a sua vida de acordo com as leis da semeadura e da colheita. O que semeia, vai colher. Fique em pé, por favor. Você quer que a sua vida frutifique? Quem não quer que a sua vida frutifique, fique com a mão abaixada. Quem quer, levante a mão. Tem gente levantando as duas mãos, né? Está precisando. Nós vamos orar. Este é o princípio, ele é simples. Ele é custoso. Andar com Deus é custoso. Ser fiel. Mas não existe na terra maior lucro do que o lucro de andar com Deus. Por isso que diz coisa boa custa caro, não é? A Bíblia diz que o caminho, a porta, o caminho que conduz à vida, à salvação, ele é estreito. A porta é estreita e o que conduz à perdição, o caminho é largo, a porta é larga. Mas o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Fiquei olhando isso aqui, meu Deus. José, o Senhor deu ele autoridade sobre toda a terra onde ele era escravo. De escravo, Deus o promoveu diretamente para nobre. Eis aí que reinará um rei, e príncipes governarão com justiça. Eu quero dizer para você que quem governou o Egito naquele tempo foi Deus através de José, não foi Faraó. Faraó foi para a praia, foi lá descansar, com a família dele, deixou, José suando lá, mas José fez com excelência, porque o Deus dele era excelente. Aleluia. Disse mais a Faraó: vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Queridos, Deus quer levantar o seu povo como autoridade sobre toda a terra. Mas vamos começar, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então nós teremos que ser fiéis no pouco. Então comece com um pouco, a sua própria vida, sendo fiel, naquilo que você sabe que precisa ser fiel. Ser fiel em tudo. Você teve entendimento nesta tarde? Amém? Conseguiu entender? Glória a Deus. Às vezes não é tão fácil para assimilar essas coisas. Eu sei que não é. Então quando a gente olha para a questão de governo, você sabe, o governo tem a ver com as pessoas
exercendo autocontrole sobre os seus próprios temperamentos. Sabe aquela ideia? Eu sou assim mesmo, meu temperamento é assim. E se deixa o temperamento extravasar, não tem governo de Deus nenhum com você. É você mesmo, é a carne mesmo que está no controle. Então está aqui, autocontrole sobre os seus próprios sentimentos, temperamentos, e no que diz respeito à conduta pessoal em geral. Diga assim: eu saí do Egito, ou seja, eu saí do mundo, vim para o reino de Deus, através de Jesus, porque foi Ele quem abriu a porta do seu reino, para que eu pudesse entrar. Ele me convidou, e eu aceitei o convite. Eu estou no reino de Deus, então, eu tenho que viver segundo as leis, as normas deste reino. Você entendeu o que você declarou? Por que às vezes um casamento, alguém diz assim: meu casamento não deu certo? Porque não tinha nenhum princípio desses que nós falamos aqui. O casamento não deu certo. Eu quero saber quem é o casal perfeito, que o casamento desde o início, o tempo todo, vamos pensar assim, tem 30, 40 anos de casamento, tem 20, 10 anos de casamento, e que esses 10 anos, esses 20 anos de casamento foi sempre fácil, bolinho de coco, fácil, maravilhoso, nunca teve dificuldades. Casamento perfeito é aquele em que os dois reconhecem quando erram. Quando o marido erra, pisa na bola com a mulher, né? Ele chega para ela e diz, né? Querida, tem que falar a palavra querida. Eu errei. Por favor, me perdoe. E a terceira frase: eu amo você. Essa é a solução. Se com os problemas do casamento nós fomos semelhantes à sociedade, sabe onde que vai terminar? No divórcio. Crente divorciando é igualzinho o que não é crente. É igual. E não tem jeitinho, não tem negócio. Não dá para negociar com a Bíblia. Não dá para negociar com Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Orem assim comigo. Senhor, eu vou sair daqui hoje aliviado, mas também levando um encargo que o Senhor me deu nesta tarde, com a compreensão da Tua palavra. Assim como o Senhor treinou José, treinou Daniel, treinou Esther e outros, eu quero, Senhor, ser capacitado, quero ser treinado, mas a partir deste momento, hoje eu saio daqui entendendo que eu tenho diante de Deus a responsabilidade de autogovernar a minha vida. A minha vida está nas mãos da responsabilidade pessoal que o Senhor me capacitou para ter. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sabia
que o Senhor dava tanta importância à responsabilidade pessoal. Mas hoje, eu, Senhor, eu tomo autoridade, eu tomo o teu poder na minha vida para eu autogovernar a minha vida. Autogovernar significa que eu vou viver, eu vou pensar, eu vou agir, eu vou ser, a minha conduta será conforme o reino de Deus, as leis morais, as leis do reino de Deus, a conduta do reino de Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu sei que Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você, depois vocês aplaudem. Deixa eu orar por você. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quando nós olhamos, Senhor, para a vida de José, a vida de Daniel, nós vimos que aqueles reis, foram eles que disseram que o Espírito de Deus estava na vida desses moços. Ó Deus, foi o Senhor quem, na realidade, Senhor, colocou José naquela posição dentro do Egito. De José o Senhor fez sair uma nova sociedade. De José o Senhor fez nascer uma nova nação. E o modelo que o Senhor deu a Israel como nação é o modelo que o Senhor também deu para todas as nações da terra, onde o governo de Deus é quem governa os homens. E o Senhor esperava que Israel amadurecesse, mas Israel antecipadamente pediu um rei, e o Senhor deu Saul, e nós conhecemos a história, que não deu certo. Depois o Senhor deu Davi, porque Davi vinha de uma linhagem, Senhor, a linhagem, quando nós lemos o texto, ele vem da linhagem de Judá, Senhor, ele vem desta linhagem, ó Deus, poderosa, e ele vem, e ele é a 10ª geração desta linhagem, uma geração poderosíssima, Senhor, segundo o texto. Então, Davi foi o rei que a terra jamais tinha visto. Ele governou, Senhor, com obediência, com alto governo na sua vida, para poder governar a nação inteira. Senhor, dá-nos homens públicos, dá-nos homens e mulheres públicos, ó Deus, na administração pública, nos cargos políticos, nos cargos de governo, Senhor, homens e mulheres obedientes a Ti, aos valores, aos princípios, às leis do Teu reino, Senhor, para que eles possam governar segundo o propósito do Senhor aqui no Brasil. Senhor, nós Te pedimos, muda, Senhor, transforma, Senhor, nossas vidas. Senhor, ó Deus, nós queremos sim, como Teu povo, hoje nesta tarde, Senhor, nós assumimos posição, Senhor, de vivermos, de andarmos, de corrigirmos as rotas da nossa vida, de corrigirmos, ó Deus, as dificuldades da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos, Deus, traz-nos, Senhor, traz-nos a Tua sabedoria. Nós queremos viver segundo as leis do Teu reino, segundo, ó Deus, a moral do Teu reino, o pensamento do Teu reino. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você teve entendimento nesta tarde? Amém. Glória a Deus. Antes de nós cantarmos uma última música, eu quero orar por você. Eu creio que você entendeu aqui muita coisa. Eu quero fazer um convite para você
Eu quero te dar esse espaço para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça nele que você tem nele o Senhor e o Salvador da sua vida. Que você possa ver isso, você que está nos assistindo do outro lado, possa fazer essa decisão, essa entrega, que você possa ter a sua vida nas mãos do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe aquela história que os homens dizem, né? Que todos os caminhos levam o homem a Deus. Os homens costumam dizer assim, né? A voz do povo é a voz de Deus. Essas frases todas são falsas. Elas não são verdadeiras. A voz de Deus é a voz do povo. Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Não existem todos os caminhos levam o homem a Deus. Só Jesus é este caminho, é o único caminho. Eu convido você, então, eu quero que você, quem sabe você já tem um tempo que está nos assistindo, quem sabe tem um tempo que você está vindo, você já ouviu tanto do Evangelho, mas nunca tomou essa decisão. Hoje é o dia da sua vida. Levante a sua mão então, eu vou orar por você. Você vai estar dizendo: eu quero tomar a decisão, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero que orem por mim, eu quero ser abençoado. Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver, e então nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Glória a Deus. Levante alto a sua mão. Você que está nos assistindo pode fazer isso, levantando a sua mão, né? Levante alto, faz assim para mim: eu quero te ver. Levante alto a sua mão, eu quero te ver. Isso. Já sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero que você venha. Venha, mais alguém, tem mais pessoas. Lá aquele moço ali, ó. Se eu quer vir, venha aqui à frente. Venha. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Você que está do outro lado do vídeo, você pode fazer essa decisão, né? Sua vida é preciosa, sua vida vale muito. Alguém quer vir, venha. Nós vamos orar agora. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Você vai repetir comigo essa oração, né? E você que está do outro lado aí, assistindo pela TV ou pela internet, você pode orar conosco. Repita assim comigo essa oração, dizendo: Senhor Deus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu convido a Jesus: vem agora, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Deus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro dos salvos, no livro da vida. Muda a minha sorte, muda a minha vida, me abençoe juntamente com a minha família. Eu oro no próprio nome, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Nós vamos orar por vocês agora, tá? Vocês não precisam repetir. Todo o povo de Deus, levante a mão para cá. Nós queremos depois falar com vocês, aconselhar vocês, conhecer, ajudar vocês a conhecer a Bíblia, conhecer Jesus através da Bíblia. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, Senhor, estas pessoas, esses dois homens, esta mulher, as pessoas que estão nos assistindo do outro lado, ó Deus, do vídeo, na TV,
pela internet. Senhor, abençoe a vida de cada um, Senhor, que decidiu, Senhor, se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoe a vida. Olha, Senhor, nas lutas, nas tribulações destes. Olha, Senhor, ó Deus, sim, Senhor, o coração, faça-os transbordar de alegria em Ti, pela alegria da salvação. Senhor, abençoe-os, abençoe a casa, a família, o trabalho dessas pessoas. Abençoe, Senhor, ó Deus, todo o laço, tudo aquilo que estava amarrando, prendendo eles em trevas, seja agora anulado, e que o reino do Senhor venha, ó Deus, sobre a vida deles, sobre a casa deles. Oramos no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Nossa equipe vai aconselhar vocês agora. Nós estamos terminando. Eu quero orar aqui por esses pedidos e nós vamos terminar orando, né? Você vai ter uma semana muito abençoada. Você vai sair daqui guardando isso. Eu quero que você guarde. Presta atenção, estão comigo aqui? Presta atenção nisso. Eu quero que você guarde isto. Eu tenho uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Essa responsabilidade, ela pega a tua própria vida, a vida de quem está em volta de você. Amém? Glória a Deus. Pai, nós oramos, Senhor, aqui temos tantos pedidos de orações. Senhor, nós te pedimos, Pai, visita essas pessoas. Tem pessoas aqui, Senhor, nos hospitais, nas camas, em casa, na enfermidade. Tem pessoas passando por tribulações. Tem casamentos, ó Deus, com dificuldades. Tem, Senhor, ó Deus, pessoas que não conseguem, ó Deus, ter paz para dormir durante a noite. Nós te pedimos, Deus, segundo os nomes, o pedido, e sobretudo, segundo a tua palavra, abençoe, ó Deus, abre portas, move em favor dessas pessoas. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Levante a sua mão, vamos orar. Levante aí a sua mão. Diga assim: eu vou ter uma semana abençoada. Eu vou levar a sério responsabilidade pessoal que Deus colocou sobre a minha vida. Eu quero prosperar nessa questão de autogoverno na minha vida, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, continue falando comigo durante esta semana. Pai, abençoa teu povo, Senhor. Livra do homem mau, do homem assaltante, do homem sequestrador. Abençoe, Senhor, cada um, ó Deus, segundo a tua palavra, ó Deus, desta tarde, que o Senhor venha abençoar, sustentar, ó Deus, e revelar a tua palavra na vida de cada pessoa aqui, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe-nos também, ó Pai, porque em tudo que formos fazer, tudo que colocarmos as mãos, nós queremos ser como José, ó Deus, em tudo que colocarmos as mãos. José, quando passou na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. José dentro da prisão, a prisão prosperou. José no reino, então José foi fiel num pouco, numa casa, numa prisão, e depois Deus o colocou sobre muito. Então, Senhor, é assim que nós vemos. Faça-nos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Você pode dizer amém? Obrigado aos irmãos do som, os irmãos na câmera, nas câmeras aí, lá na mesa do louvor, da adoração, as irmãs da dança, as crianças na dança. Deus abençoe a todos, até domingo que vem, se Deus quiser.